poderosamente. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, com mais uma oração das portas abertas. Eu costumo dizer que a porta que Deus abre, um homem não pode fechar. E Deus vai abrir uma porta muito grande para você. Não sei qual é a porta que você está precisando. Eu sei de uma coisa: Deus pode sim abençoar o Senhor. Deus pode sim abençoar a senhora. Tão somente você crer, tão somente você acreditar, tão somente você confiar. Você crê? Você confia? Você acredita? Então, meu caro, participe conosco dessa campanha abençoada das portas abertas. E Deus ele vai fazer algo grande, algo extraordinário na sua vida. Hoje é a 6ª oração dessa série de 31 orações das portas abertas. E olha, essa campanha vai abençoar muito a sua vida. Deus vai honrar muito você. Boa noite, a paz, irmã Elisa. Deus te abençoe, tá, minha irmã? Você, toda a sua família, a senhora, toda a sua família, tá bom? Eu gostaria de falar de uma pessoa que teve portas abertas na vida dele, portas abertas na vida dela, tá? Que está em Gênesis, livro de Gênesis. Eu vou falar hoje a respeito de Abraão, né? Aonde teve o seu sobrinho Ló levado pelos inimigos, e ali a porta tinha se fechado para Ló. Ló ele teve tudo que tinha levado pelos inimigos, e Deus usou Abraão e pegou 318 homens preparados da sua casa, da sua própria casa, valente, e foram atrás, foi atrás de Ló para resgatar Ló, né? Tá aqui, Ló levado cativo. Antes de eu ler essa palavra, eu queria que você preparasse um copo com água. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando a água a Deus, tá bom? E fazendo a oração pelas portas abertas, para que as portas venham se abrir para você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. O nome do canal, Bispo Júnior Silva, não paga nada, é de graça. Aperte nas letras vermelhas inscrever-se, você vai estar se inscrevendo. Aperte o sininho, opção todas. Toda vez que tiver uma palavra, o YouTube vai avisar para você. Deixe o seu gostei, o seu like, muito importante para o YouTube indicar essa oração para mais gente. Compartilhe com o máximo de amigos, contatos que você conhece, tá? E deixe os seus pedidos para a gente orar por você. Bom, Gênesis capítulo 14, versículo de número 12. O título diz: Ló levado cativo. Diz assim: apossaram-se também de Ló os filhos do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Os inimigos sequestraram Ló, a família de Ló e todos os bens que Ló possuía, e levou Ló cativo. Tirou tudo que Ló tinha. E quantas não são as pessoas, pessoal, que está como Ló naquela situação? O mal tem usado inimigos para tirar tudo que você tem, para deixar você sem nada, numa situação, podemos dizer assim, desesperadora. Era a situação de Ló, longe do tio dele, que era uma pessoa que protegia muito ele, o Abraão, e na mão dos inimigos, saqueadores, levaram tudo de Ló. Ló era um homem muito rico, muito próspero, muito bem sucedido. E levaram tudo dele, levaram a esposa, levaram as crianças, levaram tudo dele. Aí diz assim, versículo 13: porém veio
um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu, e este habitava junto dos carvalhais de Menre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Aliás. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguir até Dan. Você veja que ele pegou homens que ele preparou, homens capazes, homens fortes, homens hábeis em luta. Ele separou 318 e ele partiu para resgatar Ló e a família de Ló e os bens que os inimigos saquearam de Ló. Você veja que Abraão ele não abaixou a cabeça, pelo contrário, ele foi à luta, ele foi em busca de ajudar o sobrinho dele. Você entende onde o bispo quer chegar? O mal quer que você cruze os braços, o mal não quer que você lute, não quer que você persevere, não quer que você faça o que tem que ser feito. Pelo contrário, o mal quer que você abaixe a cabeça. O mal quer que você diga, não tem jeito, não tem solução, não tem saída. E não é verdade. Existe saída, existe uma solução. Imagine se Abraão falou, poxa, um exército gigantesco levou Ló e a família, levou os bens. Mas Abraão não olhou para isso. Abraão falou com Deus e partiu para cima do problema. E é esse espírito que o senhor tem que ter. É esse espírito que a senhora tem que ter. Não aceitar palavras de derrota. Eu falava esses dias para as pessoas, palavras para poder te levantar, você conta dedos. São poucas pessoas que vão falar essas palavras para você. Agora, palavra para poder te afundar, para te jogar na lama, para te desanimar, é o que você mais encontra aí fora, não é verdade? Você sabe que é verdade. Então, você veja a importância, o senhor, a senhora, veja a importância de você fazer a vontade de Deus. Não é vontade do bispo, bispo não é vontade de Deus. E uma vez você fazendo a vontade de Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E a vontade de Deus ali era que Abraão fosse lá e resgatasse o sobrinho dele. Aí vamos lá, versículo 15. E repartidos contra estes de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. Você vê, Abraão conseguiu vencer 3 reis. Sabe o que é isso? 318 homens, conseguiu vencer 3 exércitos. E esses reis, esse rei aqui que a Bíblia fala, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, Quedorlaomer, esse rei aqui era o rei mais temido da Mesopotâmia naquela época.
E ele tinha uma aliança muito grande com os demais reis que se submetiam a ele com medo, porque ele era um homem hábil nas batalhas. Então Abraão não lutou com pessoas neófitas, não. Abraão lutou com pessoas hábeis, pessoas habilidosas em guerras, reis experientes em guerra. Mas entenda, Deus era com Abraão. Você não pode ter condição nenhuma. Você pode ser uma pessoa, às vezes, sem expressão alguma, mas se Deus for contigo, meu caro, aonde você for, você vai fazer a diferença. Se Deus for contigo, o que você colocar as mãos, a porta vai se abrir. A coisa vai deslanchar, a coisa vai para frente, a coisa vai progredir. Era o caso de Abraão. Ele venceu esses 3 reis. Eram 3 exércitos. Imagine você. Então isso mostra que para Deus nada é impossível. Talvez é impossível para mim e para você. Mas para Deus não existe batalha perdida. Para Deus não existe situação que Ele não possa resolver. Para Deus não existe situação que Ele não pode solucionar. Deus vai tirar você dessa. Deus vai te ajudar. Então Ele feriu os inimigos. Deus entregou todos na mão dele. Aí eles foram comemorar, quer ver? No versículo 18. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão. Ele disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quer dizer, o Melquisedeque, ele era rei de Salém e também sacerdote, um pastor. Além de ele ser o comandante daquela cidade, humanamente falando, ele também era um líder espiritual, era um sacerdote. Então ele abençoou Abraão. Aí diz assim, versículo de número 20. E bendito seja pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Quer dizer, ele queria levar aquelas pessoas como escravas. Eu não sei se você sabe, mas toda a guerra que tinha na época, os vencedores levavam os despojos. O que é despojos, bispo? Eram as riquezas das guerras. Por exemplo, o rei ia numa campanha de guerra, ele vencia aquele exército, então ele pegava os despojos, ou seja, as riquezas daquele reino derrotado e trazia. Então o rei de Sodoma viu que Abraão trouxe muitas pessoas com ele, que eram servas dos 3 reis, trouxe cativo também. E aí o rei de Sodoma falou o seguinte: olha, fica com as riquezas para você, Abraão, mas dá para mim os servos. Olha o que Abraão falou para ele. Mas Abraão lhe respondeu, e levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e jurou que nada tomarei de tudo o que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Olha como é que Abraão era um homem de caráter. Abraão não quis levar nada dos despojos. Não, fica tudo por aí, não quero nada. Para não dizer amanhã eles, eu enriqueci Abraão. Quero nada de vocês. Aí diz aqui no versículo 24, nada quero para mim, senão os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre.
que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Quer dizer, o Escol, né, o Aner e o Manre, eles pegaram alguma coisa, alguma parte dos despojos. E a Bíblia fala que Deus foi com Abraão. Ele trouxe Ló de volta, trouxe a família de volta, e o homem de Deus ainda abençoou a vida dele. E ele devolveu o dízimo de tudo que passou na mão dele. Que benção, né, gente? A porta se abriu para Ló. Estava fechada. Perdeu tudo, perdeu família, foi levado escravo. Mas a Bíblia fala que Deus socorreu Ló e socorreu a família de Ló. Deus usou Abraão para socorrer ele, para salvar ele lá. Deus vai usar alguém para salvar você. Você crê nisso? Quando eu falo salvar, te ajudar. Deus vai enviar alguém para abençoar a sua vida financeira. Deus vai colocar alguém no teu caminho para te promover, para você ser promovido onde você trabalha, você ganhar uma promoção. Deus vai usar alguém para te ajudar, para chegar para você. Você está precisando de que eu preciso disso aqui? Me dá o Pix que eu vou passar para você o dinheiro. Você crê nisso? Coloca nos comentários, eu creio, bispo. Coloca aí, pode colocar. O mesmo Deus que socorreu Abraão vai te socorrer. Deus vai colocar a mão dele na tua vida, você que está doente, para te curar. Vai converter seu filho, libertar das drogas, tirar o marido do braço da amante, restaurar seu casamento, seu relacionamento, tirar você do aluguel. É isso mesmo. Ele vai abrir portas, essa campanha de portas abertas. O mesmo Deus que abriu a porta para Ló, livrando ele da escravidão, vai livrar você também. Você crê nisso? Vamos orar? Prepara o copo com água, eu vou orar com você agora. Mas você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. O nome do canal, Bispo Júnior Silva, não paga nada de graça. Aperta as letras vermelhas, inscrever-se, não paga nada de graça. Aperte o sininho, opção todas, toda vez que tiver uma palavra, o YouTube vai te avisar. Compartilhe com o máximo de amigos, parentes, colegas que você tiver. E deixe o seu gostei, o like, muito importante para o YouTube indicar essa oração com mais gente. Tá bom? E deixe os seus pedidos para a gente orar por você e compartilhe essa oração com mais gente. Assim como Deus está te abençoando, abençoe outras pessoas também. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos em favor dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que está doente, enferma, aflita, necessitada. É a oração das portas abertas, Pai. A porta que o homem abre, a tendência é ela se fechar a qualquer momento. Mas a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Pai, abre a porta de emprego, a porta da casa própria, do carro novo, da dívida paga. Pai, abre a porta, meu Pai, da aposentadoria, essa pessoa que luta há anos para se aposentar. Senhor, entrega a aposentadoria na mão dela, a pensão, o benefício. Senhor, essa pessoa que está endividada, abre a porta para ela pagar essa dívida. Essa pessoa que tem um terreno, mas não tem, meu Pai, como construir. Abra uma porta, meu Pai, para ela comprar o material, pagar o pedreiro e construir a casa dela. Senhor, essa pessoa que deseja fazer uma reforma na casa dela, dê condição dela fazer essa reforma. Essa pessoa, meu Pai, que deseja um aumento, uma promoção, toca no coração do patrão, do encarregado. Meu Deus, toca no coração do gerente, do dono da empresa. Senhor, e abra a porta para o teu povo. Essa pessoa que tem uma causa há muito tempo na justiça, dessa causa ganha para ela. Deus das portas abertas, abra a porta para o teu povo. Traz, Senhor, à existência aquilo que não existe. E que em lugar da vergonha, o Senhor dê dupla honra para ela. Pai, eu oro por essa pessoa que está desempregada, abra a porta de emprego. Senhor, toca, meu Pai, no coração, meu Pai, dessa pessoa que ela deixou o currículo, que venha chamar ela, meu Pai, um salário bom para poder dar um conforto, uma dignidade à sua família. Tira essa pessoa do aperto, tira essa pessoa do sofrimento, meu Deus, e dê a vitória e dê a bênção para ela, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Pai, traz a existência que não existe. Eu determino que era para dar errado, que a partir de hoje dê certo. Pai, consagra essa água, que seja um remédio infalível. E quando ela tomar dessa água, dê vida para ela, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Beba da água agora. Seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, eu vou ficando por aqui.
Amanhã é a 7ª oração dessa série de 31 orações. E não termina essa campanha sem Deus abrir uma porta para você. Porta que o homem abre, ela pode se fechar a qualquer momento. Mas a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Você crê nisso? Você crê? Você acredita? Então se inscreva no canal, tá bom? Diga eu creio. Deixa lá o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e aperte o sininho da notificação. Tá certo? Gente, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. E até amanhã, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.